Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar César Meirelles, presidente executivo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABOL. Obrigado, César, pela tua participação. E vamos já aqui informando a você, amigo caminhoneiro, a procedência do César, né? Carlos César Meirelles Vieira Filho tem mais de 20 anos de experiência como executivo nas áreas operacional e novos negócios de operadores logísticos e portuários. Mestre em administração de empresas pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, em Salvador, ele acumula, entre outros títulos, o de vice-presidente da Associação Latino-Americana de Logística, ALALOG, e diretor do Departamento de Infraestrutura, DEINFRA, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Fiesp. E também é membro da CNT, Confederação Nacional do Transporte. Obrigado, César, mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao programa do Transportador para quem abastece o país. Muito obrigado, Cláudio. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com você. Queria desde o primeiro instante, render minha homenagem, meu abraço, estender meu abraço para o nosso amigo caminhoneiro, que de fato é quem faz esse Brasil mover, né? Quem de fato faz as coisas acontecerem nesse nosso Brasil tão particular e tão plural, né? de dimensões continentais. É um prazer muito grande. E se me permite também dar um abraço ao seu presidente, né, o Norival de Almeida Silva, pela oportunidade de estar aqui com vocês e discutir bastante sobre o tema que é tão importante, tão relevante para o desenvolvimento do nosso Brasil. Pois é, César, o Norival está sempre em Brasília, né? Principalmente nos últimos 3 anos, né? A ida e vinda dele de Brasília é praticamente constante. Participa, é membro permanente do Fórum Nacional do Transporte, né? O Fórum do TRC. Essa discussão do marco regulatório que nós vamos trazer aqui, te entrevistando, que aliás tem muita propriedade para falar sobre o assunto, ele se debruçou junto a outros companheiros dos sindicatos de transportadores autônomos. Então, vira e mexe, ele está em Brasília, o que o afasta desta bancada aqui, porque eu sou o substituto, ele é o titular. Prazer grande. César, gostaria de iniciar essa nossa conversa conhecendo um pouco mais sobre a ABOL, né? Você poderia nos falar sobre a atuação da associação, com quantos afiliados e qual a contribuição desse setor para o fomento do desenvolvimento logístico em nosso país? Claro, Cláudio, um prazer grande, amigo caminhoneiro. A ABOL, ela nasceu em 2012. E qual foi o propósito de nascer uma nova associação? Já que no Brasil nós temos tantas associações, né, Cláudio? Mas é importante. Pois é, e a razão de ter sido fundada a ABOL é porque o operador logístico, ele é uma atividade muito recente no mundo, sobretudo também no Brasil, né? O operador logístico, com essa característica, né, ele vem sendo desenvolvido há mais ou menos 30 anos. Ele nasce efetivamente com o transporte rodoviário de carga, isso de uma maneira geral, em linhas gerais, tá certo? E também da área de armazenagem geral, tá? O que acontece é que com a evolução da globalização, do processo de integração, tá certo? Esse prestador de serviço, que é tão fundamental para o desenvolvimento econômico, né, das nações, ele passa a ser demandado de uma forma a integrar uma série de serviços logísticos, né? Por conta disso, este setor, já que você mencionou a questão do marco regulatório, ele vem se desenvolvendo ao longo desses 30 anos, mas não vem caracterizado como uma atividade econômica reconhecida no mundo inteiro e no Brasil também, tá certo? Então, nesse período todo, né, eu acho que fica mais fácil a gente dizer o seguinte: o TRC, o transporte rodoviário de carga, ele tem a sua KNAI 4930, né? O armazém em geral, idem, tem a sua KNAI. O operador logístico, enquanto uma classificação econômica, ele não tem uma KNAI específica. A KNAI, amigo caminhoneiro, pessoas que nos ouvem, é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que ainda que seja a classificação nacional, ela não é específica do Brasil. Ela é uma classificação mundial
que abrange todas as classificações econômicas. Então a ABOL nasce com o propósito não só de representar uma categoria extremamente robusta e importante na integração desses setores todos, mas também para estabelecer e trabalhar o seu marco regulatório, estabelecer suas métricas, seus padrões e poder cooperar junto a todos os outros setores para o desenvolvimento do país. Pois bem, César, a gente percebe a pujança do setor e fica muito contente que agora com o marco regulatório, nós vamos falar um pouco mais, amigo caminhoneiro, sobre o marco regulatório com o César, que com o marco regulatório os operadores logísticos passam a ter uma identidade. Isso é importante para o setor, para organizar o setor, e organizando o setor favorece todo mundo, né? Com certeza. Ô César, no segundo semestre desse ano, a ABOL apresentou o resultado de uma pesquisa sobre o mercado de operadores logísticos, né? Como estamos nesse segmento que é tão importante para a economia? Quais foram as conclusões? Muito bem, eu queria de antemão, já tive a grata alegria de cumprimentar nossos amigos e colegas caminhoneiros, que o operador logístico, de uma maneira geral, ele tem um papel de subcontratação importantíssimo. Logo, o amigo caminhoneiro, ele é parte integrante da cadeia do operador logístico. Ou seja, nós temos nos amigos caminhoneiros um parceiro fundamental, assim como temos também das empresas de transporte rodoviário de carga. Porque o operador logístico, e eu estou fazendo essa introdução para chegar na tua pergunta, ele é uma atividade econômica que ele busca apresentar ao embarcador, a quem contrata todos nós, soluções variadas para os vários desafios que a economia nos impõe, nos oferece, né? Então, por isso é que é importante trabalhar demais com os amigos caminhoneiros, porque muitas soluções estão espraiadas nesse Brasil continental, dos rincões brasileiros mais distantes. É o nosso amigo caminhoneiro, é ele que está em várias localidades e, por assim ser, é quem nós contamos também, assim como contamos, claro, com as empresas transportadoras de carga, para poder fazer essa economia dinamizar. Esse trabalho que nós fizemos, que já é a segunda vez que fazemos dentro desse intervalo, desde 2012 até agora, deu conta de um mercado extremamente pujante. O operador logístico, ele soma aproximadamente 245 empresas. E por que aproximadamente? Porque nós não temos uma KNAI. É muito fácil a gente obter hoje o número de quantos táxis transportadores autônomos de carga tem, quantas ETCs tem. Basta nós irmos na NTT, basta buscarmos as KNAIs representativas dessas classificações, que nós vamos chegar a um número preciso. Como o operador logístico ele é um integrador de KNAIs, para chegarmos nesse número, amigos, nós temos que garimpar a atividade e fazer com que aquelas empresas que se posicionam como operador logístico, nós idealizemos exatamente, cheguemos exatamente no escopo de atividade que eles têm. Então veja a pujança desse setor. São em torno de 245 empresas, elas empregam mais de 360 mil brasileiros, colaboradores diretos, indiretos, algo como 400, 500 mil trabalhadores indiretos, tá certo? Com uma receita bruta próxima a 65 bilhões e arrecadação aos cofres públicos, entre impostos, tributos, encargos, algo como 13 bilhões de reais. Esses números eles estão bem detalhados, de forma mais estruturada, no nosso site www.abolbrasil.org.br. César, só um minuto. Vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele.
Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. Hoje, entrevistando César Meirelles, presidente executivo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABOL. Sabemos que há muitos anos, César, o setor logístico passa por algumas dificuldades, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, né? Até mesmo de ser reconhecido por sua importância na economia, que é o que você estava acabando de nos falar. Quais são as principais dificuldades ou desafios para que a logística possa ser levada a sério? Excelente observação, Cláudio. Sua pergunta ela é absolutamente pertinente e importante de ser conversada, de ser discutida. Eu acho que a primeira questão que a gente poderia colocar aqui é o entendimento do que significa logística, não só para aqueles que atuam no setor, como também para a comunidade de uma maneira geral. Eu tenho feito, Cláudio, incansavelmente, esse roadshow, essa visita a vários estados, aos vários agentes e partes interessadas no nosso tema, para poder compartilhar um pouco desse entendimento, explicar um bocado o que é o operador logístico, e não só o operador logístico, a função logística. O amigo caminhoneiro que nos ouve, ele é parte integrante fundamental da cadeia logística, do que a gente chama da cadeia de valor da logística, que atende a todos os elos dessa cadeia, tá certo? Eu acho que um primeiro ponto seria esse, da compreensão do que é a logística, do que é o operador logístico. Tá certo? E eu já lhe diria que a definição de operador logístico adotada pela ABOL é uma pessoa jurídica capacitada a prestar, através de um ou mais contratos, dada essa diversidade dos elos da cadeia logística, por meios próprios ou através de terceiros, e aí entra muito bem os nossos parceiros, amigos caminhoneiros e amigos das empresas de transporte de carga, mesmo porque o operador logístico ele também é uma empresa transportadora de carga, tá certo? As atividades de transporte em qualquer modal, armazenagem em qualquer condição física ou regime fiscal e gestão de estoque. Aí é que está, amigos, creio, a grande diferença efetivamente do operador logístico, porque ele tem, por delegação do nosso embarcador, a função de gerenciar o estoque do cliente, do embarcador, em toda essa cadeia de valor, tá certo? Então eu penso que o primeiro desafio é esse, é estabelecer a boa definição, o bom conceito do que é a logística e, no nosso caso, especificamente, o que é o operador logístico. Mas tem mais desafios, e são desafios que vimos experimentando mais do que os últimos anos, Gustavo. Eu acho que a gente tem enfrentado isso há décadas, né? Logística é um senso de infraestrutura importantíssimo nas nações. Logística não pode ser tratado como uma obra ou como um projeto de governo. Tem que ser tratada como obra de Estado. Um projeto de logística, ou seja, de integração regional e multirregional, precisa efetivamente transpassar governos. Ou seja, logística é preciso que seja um planejamento de longo prazo. As nações desenvolvidas, elas fazem disso projetos para 25, 30, 50 anos. É verdade. Ô César, recentemente eu estive conversando com um especialista na área de TRC, sim, que é o Dr. Rony Evaldo Barbosa, que inclusive é do Ministério dos Transportes. O Dr. Rony acabou de concluir a pós-graduação dele na área do CINIAV, enfim, é um estudioso sobre o assunto, né? E conversando com ele, ele falou: Cláudio, é importante definitivamente nós implantarmos o CINIAV de uma vez por todas nas rodovias do Brasil e no Brasil como um todo, né?
O que você pensa, o que a ABOL pensa do CINIAV? O CINIAV, amigo caminhoneiro, é o sistema de rastreamento que o Ministério do Transporte, que é uma política de governo, vem tentando implementar já há alguns anos e passa inclusive pelo tagueamento do seu caminhão, né? O tagueamento e o próprio QR Code, que para quem fez o RNTRC, o QR Code é aquele quadradinho cheio de símbolos que está na plaqueta do RNTRC que está na porta do seu caminhão, ou na porta ou próximo ali à região da porta no seu caminhão. Esse QR Code ele serve para identificar, né, o seu caminhão e o tagueamento, igual o tagueamento também vai servir para identificar o seu caminhão. Então, amigo caminhoneiro, o CINIAV ele tem essa proposta, né? Você pegou uma carga aqui em São Paulo, né? O seu caminhão tem o RNTRC, o tag que vai estar no para-brisa ali do seu caminhão estará identificado com os dados do seu caminhão e com o seu RNTRC, obviamente, né? E quando você faz todo o processo legal de carregamento da carga, né, que vai ter lá o manifesto eletrônico de frete, no final, no manifesto eletrônico de frete vão esses dados, o seu RNTRC e o TAG. E nas rodovias do Brasil todo, algumas já têm, terá a antena que vai ler o registro quando o seu caminhão passar. Então, seu caminhão passou, carregado, vai estar lá, ó, o caminhão do Marcos, o RNTRC tal, está carregado, vai descarregar no Pará, por exemplo, e assim por diante, né? Que vai dar mais segurança, entre outros benefícios que vai trazer para o setor de TRC como um todo. O que a ABOL, o César, pensa do CINIAV? Cláudio, você toca numa questão fundamental. Amigo caminhoneiro, nossa atividade ela é eminentemente tecnologia. Isto traz eficiência, eficácia, controle, segurança para o amigo caminhoneiro. Muito importante que isso tudo aconteça. E aí, Cláudio, nós temos um salto qualitativo muito grande. Amigo, eu já falei aqui algumas vezes, já coloquei aqui algumas vezes a questão do Brasil continental, que é o que todos nós conhecemos muito bem. A extensão no país. Imagine, Cláudio e amigos, nós termos o movimento que temos, tão plural, desse país, sem haver a acuracidade de todo esse estoque em movimento. É muito importante que nós tenhamos, com muita precisão, a origem e o destino da carga. Isso é importante para que nós saibamos efetivamente de onde vem e para onde vai a nossa produção, para que a gente possa planejar. O Cláudio nos perguntava há pouco tempo atrás quais são os desafios da logística. Como é que nós podemos planejar, Cláudio? É difícil. Quais são os portos, os entrepostos multimodais, onde precisaremos ter... Por onde escoa. Quais as rodovias que recebem o caminhão, uma carreta. Então, assim, essas informações com o CINIAV, amigo caminhoneiro... É importantíssimo. Estarão na ponta do lápis de quem gerencia isso. Exato. E essa pergunta, o César, me veio agora porque você estava falando da importância que a logística tem como política de Estado. Muito bem. E eu concordo com você. Eu concordo. O setor de logística, como outros setores no nosso país, é um setor vital. Positivo. E ele não pode ser um setor que fique na mão de uma associação, na mão de um grupo de empresas, na mão de um grupo de sindicatos, na mão de um grupo político. Não pode. O setor de logística, ele tem que ser visto, e nesse diapasão, eu abro aqui um parênteses para novamente citar o Dr. Rony Barbosa, né, Rony Evaldo Barbosa, que é um especialista, que é um estudioso, né,
e que tem se debruçado sobre esses temas, né? Porque ele também vê o setor logístico como os demais profissionais que hoje estão à frente do Ministério dos Transportes, né? A gente poderia citar outros nomes aqui, o Dr. Herbert, né? O Herbert Drummond, que é o secretário nacional de política e também é o coordenador do Fórum Permanente do TRC, e poderíamos citar muitos outros, né, da NTT, muitos outros profissionais que estão comprometidos com o setor de logística, né? Então a gente entende que o CINEAV é um passo importantíssimo, né, para que haja condições do setor ser, né, a menina dos olhos, né, para que seja tratado como política de Estado. Porque é impossível você planejar, é impossível você operar e é impossível você tomar alguma determinação sem que haja um planejamento e sem que haja informações. E o CINEAV vai trazer informações. Isso é fundamental. Me permita reforçar sua fala. Fica à vontade. Porque foi tão importante o que você falou, Cláudio. E até cumprimentar o Dr. Rony Barbosa, porque é tão bom nós vermos profissionais com tanta qualificação, se dedicando ao estudo da logística, né? E isso, de fato, aprofunda essa discussão num nível bastante positivo, né? Eu vejo que você mencionou muito bem que para isso tudo funcionar como política de Estado, é preciso que nós dotemos todos os órgãos, todas as estruturas com técnicos. Nós sabemos a importância da política e não é isso que eu estou me referindo. Eu apoio e entendo que através do movimento correto da política, nós transformamos com mais impulso tudo isso. Mas as áreas estratégicas, elas têm que estar habitadas por técnicos. Nós temos hoje, inclusive, Cláudio, me permita observar, nós precisaríamos, inclusive, de reduzir a quantidade de órgãos tratando sobre o tema. Repare, além da própria Casa Civil, que coordena todos esses trabalhos, mas nós temos muitos órgãos estruturados que poderiam simplificar mais toda a estrutura, porque nós teríamos, claro, a convergência desses estudos, dessas políticas necessárias, e onde todos nós que atuamos no setor saberíamos onde, como e com quem tratar e desenvolver essas ações. Tomara que 2018 seja um ano positivo, fecundo, para que a gente possa reestruturar isso de uma forma objetiva. Eu sou um entusiasta do setor do TRC, eu estou nesse setor, eu cubro esse setor há pelo menos 15 anos, sou um entusiasta do setor do TRC. Esse desejo que o senhor, como líder de um setor pujante como é o setor de logística, demonstra, a gente vê na prática acontecendo, né? Hoje não, na verdade, assim, já há alguns anos, né? As agências reguladoras nesse setor, a NTT, o Ministério dos Transportes, o DENIT, o DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, né? Que é um departamento federal, é do governo, né? E todos eles estão ligados ao setor de transporte como um todo, transporte rodoviário como um todo, né? E outros modais também, a gente fala transporte rodoviário, que hoje representa 80% do segmento do setor de TRC no Brasil. Mas eles se falam, eles discutem temas apropriados, temas comuns e chegam a resoluções, a soluções comuns, né? O que, na minha opinião, falta é fazer chegar à ponta essas decisões, essas informações, né? Porque não adianta os setores ou os órgãos, né, como o senhor disse, tomar as resoluções e quem está na ponta não saber o que está acontecendo. Eu vejo que tem um conceito que eu costumo dizer muito, amigo caminhoneiro, que é o seguinte, que logística integrada
É pleonasmo vicioso. É que nem subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Não existe logística desintegrada. O próprio nome logística, ele já envolve todos e, obviamente, integra. Então, exato. Então, veja, o modal rodoviário, ele precisa se integrar com o ferroviário, precisa se integrar com o marítimo, precisa se integrar com a armazenagem, com os entrepostos intermodais. E tem um fator novo que hoje eu tenho falado muito, meu amigo, que é a logística fiscal. Nós temos que trazer para a mesa de discussão o aspecto fiscal e tributário que tão fortemente impacta o amigo caminhoneiro, impacta a empresa, impacta a cadeia logística de uma forma geral, tá certo? Então, quando a gente fala em logística integrada, planejamento de longo prazo, nós estamos sendo meio repetitivos, mas é isso que tem que entrar, e é por isso que eu falo, quando a gente simplifica a governança, essas coisas ficam mais fáceis de ser tratadas, porque as coisas ficam mais integradas, mais próximas e, de uma maneira geral, melhor percebida por todos. Compreende? César, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. Hoje, entrevistando César Meirelles, presidente executivo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABOL. É verdade, César. O transporte de carga, a etapa da cadeia logística, responde de forma eficaz às necessidades de todo o processo? Qual seria o mundo ideal neste processo? Muito bom, muito bom. E aí eu digo o seguinte, que o mundo inteiro, o modal rodoviário de carga, ele é importantíssimo, fundamental e necessário. Nós estudamos muito as matrizes de transporte mundo afora e, claro, a nossa é desbalanceada. Nós precisamos balancear mais. É verdade. E dar uma tranquilidade para o amigo caminhoneiro, porque nunca haverá pouco mercado para ele, independentemente de equilibrar essa matriz. Também acredito porque ele vai trabalhar mais aonde? Na ponta. Na verdade, amigos, o maior desafio nosso é a última milha, a chamada última milha, que são os últimos quilômetros. Eu digo sempre, por mais importante que seja a multimodalidade, o trem não chega na Avenida Paulista. É verdade. A balsa não chega aqui na Vila Maria, tá certo? O que nós precisamos, sim, é equilibrar esses modais para que o amigo caminhoneiro otimize a sua função, trabalhe melhor, trabalhe com mais estrutura, economicidade e em toda a estrutura de Brasil nós tenhamos isso mais equilibrado. E quando a gente fala que nós somos um país rodoviarista, somos sim, mas poderíamos ser ainda muito mais, de forma melhor, mais estruturada. Agora, claro, não abandonando de jeito algum a necessidade do crescimento ferroviário, do crescimento dutoviário. Um país que é produtor de etanol como nós somos e de tantas outras commodities líquidas e a gente utiliza muito pouco do dutoviário ainda. E dentre outros modais fundamentais como a hidrovia, a cabotagem,
né? Um país de 8.500 quilômetros de costa, não utilizar a cabotagem na extensão que precisamos, ainda que cresça a 2 dígitos todo ano. Parabéns aos amigos da cabotagem. Mas a gente poderia avançar ainda muito mais nesse contexto. Até para o próprio caminhoneiro, o César, na verdade, não é interessante percorrer 1.500 quilômetros, não tem sentido Não isso, tem sentido. né? Enquanto ser humano é desumano, né? Enquanto cidadão, não tem sentido, né? E ter que atender a prazos exíguos, né? Não faz sentido. Então, assim, o Brasil ele realmente precisa ser repensado do ponto de vista logístico. É importante que o caminhoneiro, sempre vai ter mercado para o caminhoneiro, sempre. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Né? Aqui e no mundo inteiro. E no mundo inteiro. Porque vai chegar os caminhões autônomos, tal, enfim. Sabe, são situações que a gente não sabe nem como eles vão acontecer lá fora e muito menos aqui dentro. Né? Então, eu costumo dizer, me desculpe literalmente, dizer que o longo prazo, amigos, é cheio de curto prazo. É cheio de curtos curvas. Prazos. E de curvas. A gente tem que se dedicar muito, agora pensando lá na frente, claro. Lógico, sempre. Mas tem um trabalho atual muito, muito rico e importante a ser feito. Né? Ô César, eu estou sendo lembrado aqui que nós chegamos ao limite do nosso tempo. Que pena. É uma pena, nós vamos marcar um outro dia para você voltar, porque tem muitos outros assuntos, nós não falamos do marco regulatório, que é importante para o caminhoneiro, é importante para as ETCs, é importante para as cooperativas, é importante para as empresas de logística, é importante para todos nós, inclusive para você, consumidor, né? Que o caminhoneiro também é um consumidor. Com certeza, né? Com certeza. Porque o marco regulatório ele pode organizar a cadeia como um todo, o setor como um todo, e fazer com que o custo Brasil reduza bastante. Mas eu vou me comprometer com você. E eu me comprometer com você voltar no começo do ano. Caminhoneiro. De você voltar no começo do ano, para que a gente possa, então, começar 2018 com boas notícias, né? E atualizar o amigo caminhoneiro sobre essa questão do marco regulatório. O microfone do programa do Transportador fica aberto agora para você fazer suas considerações finais. Eu quero, antes de mais nada, lhe agradecer o espaço, a sua simpatia, né, nessa conversa e provocar assuntos tão positivamente e de importância muito grande para o nosso amigo caminhoneiro, para o consumidor final, porque todos nós no final do Somos dia também. E trabalhamos para eles, né? Trabalhamos para quem efetivamente vai consumir. Eu digo que tudo que nós fazemos é para levar comida ao supermercado, é para levar a roupa à loja, ao shopping, o medicamento à farmácia. Quer dizer, isso tudo depende da integração e da maneira como a gente puder, de forma integrada, poder construir esse setor de uma forma estruturada, forte e dar a ele a importância que ele tem de fato. Então, agradecer muito a vocês, agradecer ao amigo caminhoneiro pela atenção e dizer que os amigos têm nos operadores logísticos um parceiro de primeira hora. E temos que juntos olhar para esse Brasil e de fato nos dedicarmos, porque de fato é para ele que a gente tem que olhar, é para o futuro dos nossos filhos e netos, né? E termos um país plural verdadeiramente, equilibrado, isonômico, onde todos tenhamos as mesmas chances de desenvolver os nossos trabalhos e podermos de fato atingir os grandes objetivos desse país. Muito obrigado mais uma vez, um ótimo Natal, né? Já estamos aí em cima do Natal, um excelente 2018, já que os sinais demonstram que teremos um ano melhor do que esses 2, 3 últimos anos. Enfim, vamos juntos, que é para isso que o Brasil e os brasileiros esperam, né? É isso aí, Carlos César Meirelles Vieira Filho, presidente executivo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, a ABOL. Uma figura simpática, muito bem informado, um líder atualizado, e é importante que os setores, os segmentos, melhor dizendo, que compõem o setor de TRC tenham líderes cada vez mais arejados, informados, atualizados, para que o setor como um todo possa prosperar. E a você, amigo caminhoneiro, agradecemos a audiência, que para nós é sempre sinal de prestígio, e contamos com você na próxima terça-feira. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Até breve.
Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.